já me conhecem, sou o professor Heron. Estou aqui mais uma vez para passar para vocês uma aula interessante sobre monarquia absolutista e sobre a política mercantilista. Aproveitem o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, não esqueçam de se inscrever no canal. Na aula de hoje nós vamos tratar da política do mercantilismo e da política do absolutismo. Sistema político, econômico, cultural e social que perdurou na Europa entre o século XIV ao século XIX. Então nessa aula nós vamos analisar o mercantilismo, o absolutismo e todos os viés que determinaram esse período histórico da sociedade ocidental. O mercantilismo ele vai ter como berço as monarquias da Europa, em especiais as monarquias da Inglaterra, da França, da Espanha e, claro, a monarquia portuguesa. Então, aqui na lousa nós temos um esboço sobre o mercantilismo, a sua dicotomia, que é a ideia do poder absolutista. O mercantilismo, essa política econômica baseada no poder total dos reis na Europa Ocidental. Essa estrutura política e econômica, ela tem como característica dar poder e riqueza ao Estado Nacional, ou melhor, às monarquias nacionais. Então o absolutismo, com essa política mercantilista, a parte principal dela é fazer com que as monarquias da Europa passassem a ter o maior poder, no caso, um poder político, conferido com um poder econômico. Dentro dessa ideia, dessa estrutura do mercantilismo e do absolutismo, a ideia do poder e da riqueza, a estrutura dessa política, nós vamos primeiro responder a pergunta: o que é o mercantilismo? Nós entendemos o que é o mercantilismo, automaticamente a estrutura fica mais fácil de se entender como um todo. Dentro dessa estrutura do mercantilismo, nós vamos ter alguns pontos básicos que nós podemos chamar de própria estrutura do mercantilismo. Essa estrutura, ela tem primeiro como um quê? Aquilo que nós chamamos de pacto colonial, que é a estrutura montada pelas metrópoles, ou seja, as monarquias da Europa, nas suas colônias. No caso, esse pacto colonial, nós podemos usar o exemplo como o Brasil, no qual Portugal era a metrópole e Brasil a colônia. Dentro desse pacto colonial, nós vamos ver que essa estrutura política e econômica dessas monarquias estava baseada numa balança comercial, que essa estrutura do mercantilismo até hoje favorece o sistema capitalista moderno, tá certo? Uma balança comercial, vamos analisar o que é essa balança comercial. O metalismo, que é a ideia de acúmulo de ouro e prata. Num primeiro plano, essas monarquias, ao chegarem às novas terras, inclusive em toda a América, norte da África e parte da Ásia, eles buscavam a ideia do ouro e da prata. Por outro lado, nós vamos ter o escravismo ou escravagismo, que é a estrutura da mão de obra de trabalho. Então toda a estrutura dessa política mercantilista, o escravismo, além de ter como mercadoria, também era a força de trabalho que sustentou por quase 5 séculos toda essa política econômica desses reis absolutistas, tá certo? Além do mais, nós vamos ter a exploração de recursos naturais, como as drogas do sertão, o chás, a madeira, o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o algodão e por aí afora, que são recursos naturais. Toda essa estrutura é baseado na plantação ou no plantation, que é a monocultura. No caso do Brasil, esse mercantilismo atrelado ao pacto colonial vai ter na monocultura da plantação de cana-de-açúcar do recôncavo baiano, a parte do Pernambuco e da Bahia, a produção maior de açúcar, que será a estrutura que mantém essa balança comercial e essa riqueza da coroa portuguesa, no qual nós estamos analisando esse mercantilismo e a estrutura implantada pelos portugueses, no que mais tarde hoje nós chamamos de Brasil, tá certo? E tudo isso atrelado a essa estrutura, como eu disse, as drogas do sertão, que quando nós falamos drogas do sertão, subentende chás, subentende raízes. Por exemplo, a mandioca, né? Que é o aipim, é uma produção, uma comida indígena, ela está atrelada também a essa produção de extração de produtos naturais.
E aqui, dando continuidade, nós vamos mostrar essa estrutura do mercantilismo. Primeira coisa, o que seria o mercantilismo? O mercantilismo é um conjunto de prática econômica, como eu acabei de falar, que perdura na Europa por quase 500 anos, tem como base principal a riqueza e o acúmulo dos reis. O objetivo maior é fazer com que essa estrutura econômica faça com que as monarquias fiquem cada vez mais poderosas e cada vez mais ricas, e a característica principal dela é a ideia do poder centralizado na estrutura dos reis e na estrutura econômica que gerencia toda uma política implantada na Europa por quase 5 séculos. Por outro lado, nós vamos ver também que essa política absolutista, aquilo que é legitimado como poder do rei, ao longo da estrutura de todas as suas monarquias, foi determinado por alguns pensadores e alguns teólogos. Esses pensadores ou filósofos começaram a estudar, a questionar e a legitimar esse poder do rei, para que o rei pudesse determinar essa política que nós chamamos de mercantilismo. Alguns desses pensadores, já trabalhei em sala de aula, como o Thomas Hobbes, como o Jacques Bisset, tá certo? E outro famoso, Nicolau Maquiavel. O Hobbes vai dizer que a estrutura do absolutismo é determinada e legitimada porque toda a sociedade, no caso a sociedade das monarquias, necessitava de um poder, de um rei forte e centralizado. Essa ideia do poder forte e centralizado no rei faria com que não houvesse uma competitividade sangrenta como nos princípios da natureza humana, no qual os homens se degradariam. A expressão homem-lobo do homem, editada no livro Leviatã de Thomas Hobbes, legitima esse poder da questão do absolutismo. Então, Thomas Hobbes é um desses pensadores que vai legitimar o absolutismo. O outro é o Jacques Bisset, que era um religioso, ele era um bispo da Igreja Católica Francesa, e a ideia do poder absolutista, segundo esse absolutismo na França, era de que esse poder absoluto era o poder divino. O Jacques vai dizer que a questão do poder absolutista é uma herança de Deus na terra sobre o rei, ou seja, o rei era o próprio Deus, legitimado pela questão religiosa, baseada em alguns princípios da Bíblia. Essa ideia do absolutismo francês, ele é legitimado como o rei sendo um ser, um próprio Deus, um ser especial na terra. Então, a ideia do absolutismo inglês e do absolutismo francês é que o absolutismo inglês determina o poder para legitimar, e o absolutismo francês vai dizer que esse poder é dado pela questão divina. Já o pensador Maquiavel, italiano, ele vai legitimar esse absolutismo sobre a família dos Borgias e sobre aquele poder desse absolutismo na Itália. Maquiavel vai escrever O Príncipe, e através dessas escritas de Maquiavel vai estar legitimado a ideia do absolutismo, tá certo? Então esses teólogos do absolutismo, como Jacques Bisset, como Thomas Hobbes ou como Maquiavel, é que vai dar poder e vai legitimar esse poder desses reis monarcas. E dentro dessa estrutura de poder, dentro desse mecanismo e dentro desse pacto colonial, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de balança comercial, no qual alguns pontos são importantes nessa balança comercial. O equilíbrio econômico das contas, onde a metrópole importaria muito menos e exportaria muito mais, controlaria todo o processo produtivo das colônias, determinaria o sistema tarifário, controlaria o sistema de cobrança de impostos, tá certo? E essa balança comercial, ela teria que ser sempre favorável à metrópole, que é o mesmo padrão de hoje. Hoje em dia nós temos as tarifas alfandegárias, os países nacionais modernos defendem a sua produção, a sua riqueza, defendem o seu sistema econômico de comércio, procuram ter uma balança comercial sempre favorável. Quando um país compra mais do que vende, automaticamente a balança é deficitária. No caso dessa estrutura do capitalismo moderno, ele tem a herança do mercantilismo. Lá no mercantilismo era a mesma forma. A única diferença é que para a balança comercial
do período mercantilista, nós vamos ter a produção manufatureira e não industrial, tá certo? Havia as manufaturas, o escravo, o tempero, o ouro, a prata, o perfume, a seda, tudo que podia ser comercializado entre o século XIV e o século XIX, com o advento da Revolução Industrial, mudando o capitalismo do mercantilismo para o capitalismo industrial, é o que legitima essa ideia de balança. Então, leis protecionistas, leis alfandegárias, sistema de balança sustentável, tudo isso é uma estrutura criada no mercantilismo que legitimou o poder e a riqueza dos reis da monarquia, depois dos estados nacionais modernos, e é o que representa o sistema dos países ultra rico e moderno hoje. Então, o sistema da balança comercial americana hoje, nos Estados Unidos, no Brasil, na Inglaterra, na França, na Alemanha, no Japão, ou qualquer país normal, moderno, qualquer país moderno, é o mesmo desse período mercantilista. Então, com o mercantilismo, nós aprendemos que o sistema capitalista passou a prevalecer, ele é a primeira fase do sistema capitalista, ele é a primeira fase que gera riqueza e poder político e econômico às nações e passa a determinar regras que fariam com que esse sistema mercantilista perdurasse até hoje. Depois do fim do mercantilismo, o processo da Revolução Industrial e o capitalismo financeiro moderno baseado nos bancos, a estrutura do mercantilismo ainda continua como se fosse atual, mudando alguns pontos como a escravidão, tá certo? Mas a questão das leis alfandegárias, as leis tributárias, a defesa do mercado, o orçamento econômico das balanças continuam a mesma coisa, tá certo? E aí, dentro desse período, nós vamos ter a estrutura de divisão baseado nesse tripé de poder, o Estado representado na monarquia e o absolutismo como forma de governo, tá certo? Objetivo já acabei de falar, estrutura de poder, centralização econômica dos Estados nacionais modernos, proteção, principalmente com o acúmulo de metais, de ouro e prata, que do século XVI até o século XVIII, a maior representação desse acúmulo de ouro e prata será a monarquia espanhola. Os reis da Espanha irão se apossar da região dos Aztecas, no México, até o sul da Argentina. O ouro e a prata de todas as civilizações americanas, ou das Américas do Sul, ou o povo indo-americano, como nós chamamos, irá gerar esse acúmulo de riqueza. E da virada do século XVII até o século XIX, a monarquia espanhola se torna a maior rica, se torna a monarquia mais rica da Europa por causa desse acúmulo de prata, tá certo? Protecionismo de colônia, balança comercial e outra coisa importante que nós não podemos esquecer. Durante esse período mercantilista, nós vamos ter o sistema de piratarias. As piratarias foram criadas pelos ingleses, porque o pirata, na verdade, era um assaltante legal da coroa. Ele só se tornava bandido quando ele roubava a própria coroa inglesa. Caso contrário, muitas vezes os ingleses apoiavam. Então, essa pirataria, ela está ligada à expansão e à riqueza da coroa espanhola e portuguesa, um recuo um pouco atrasado da Inglaterra e da França, e a Inglaterra, para tomar parte no poder do domínio dos mares e da riqueza e desse processo mercantilista, acaba incentivando aquilo que ficou mais tarde conhecido como pirataria. Então os ingleses mandavam piratear, ou seja, roubar a riqueza dos navios espanhóis, dos navios franceses, dos navios ingleses. Com o tempo, isso passou a ser uma forma de da própria coroa inglesa tirar vantagem desse sistema mercantilista, mesmo ela estando um pouco atrasada em relação à coroa espanhola e à coroa portuguesa, tá certo? Por outro lado, nós vamos ver que o mercantilismo, a questão do pacto colonial, está aqui de uma forma bem simples para vocês entenderem: matérias-primas, estrutura econômica, riqueza baseada na ideia do acúmulo de metais. Lembre-se, para o mercantilismo, tudo se torna mercadoria. O tempero, o tecido, o perfume, o ouro, a prata e, pior ainda, os seres humanos. É nesse período mercantilista que nós vamos ter um avanço maior em toda a estrutura do sistema escravagista. Então, se todas as nações da América escravizaram por quase 400 anos, essa escravidão ela está atrelada a essa comercialização de pessoas da África,
para as colônias na América. Isso foi feito pela coroa portuguesa, pela coroa espanhola, pela coroa inglesa e também pela coroa francesa, tá certo? E a estrutura do mercantilismo, vocês podem observar que ele é um tripé, ou seja, é uma ligadura, uma coisa está ligada à outra. Mercantilismo, absolutismo, política dos reis, concentração de riqueza, expansão comercial, domínio econômico e, claro, tudo isso vai legitimar a formação dos Estados Nacionais modernos, tá certo? Então, com isso, nós vamos ver que o mercantilismo, ele foi, sem dúvida nenhuma, e historicamente dizendo, a estrutura mais importante de organização do capitalismo moderno, tá certo? É isso. Fazendo uma síntese do que nós apresentamos, na aula de hoje, nós tratamos da questão do mercantilismo, a política mercantilista, o sistema absolutismo das monarquias nacionais e todo o problema de desenvolvimento naquilo que culminou com a estrutura do capitalismo moderno. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos e até uma próxima.